Sejam bem-vindos a mais um vídeo, caros espectadores. Hoje estamos aqui para trazer mais um episódio aqui, né, de como a produção, o processo de produção de um livro. Antes de mais nada, quero pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem, para que os próximos capítulos aí cheguem para vocês mais fácil. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de gráfica com editora. E para isso eu trouxe aqui como entrevistada a Alessandra Ribeiro. Boa noite, Alessandra. Ei, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. A hora que vocês estiverem assistindo aí, eu sou a Alessandra Ribeiro, sou revisora e dona da editora Heavy Dreams. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E autora também, né? Não podemos deixar de citar. Eu sempre esqueço dessa parte. A parte do autora? Do autora. É tanta coisa, é editora, revisora, peraí, eu também sou autora. Aí tem que mostrar um pouquinho do seu livro também. Você tem um exemplar aí para mostrar para nós, não? Claro, tá aqui, ó. Quando a noite cai, a profecia. Show. É um livro Ele é sobre lobos, fantasia. fantasia. É um dark fantasy, mais ou menos assim? Ou é uma fantasia Eu não tipo... sei. Eu não sei classificações assim, mas ele se passa num mundo geneticamente modificado. E aí existem duas raças, que são os laicos, e dos laicos se desenvolveram os lynx em laboratório. E aí estão metade lobo, metade humano, mais ou menos, mas não são lobisomens, porque são novas genéticas, né? E aí se passa nesse mundo. É uma fantasia, né? Uma classificação se é dark, não sei. Acho que pela temática deve ir um pouquinho pro dark ali, talvez. Tem morte e sangue, então talvez, né? Talvez, né? Bem gráfico, né? Tem umas mortes aí. Tá joia. Bom, então, hoje vamos aqui falar um pouquinho, né, desse primeiro bloco, né, que a gente vai ter 2 blocos de vídeos aí, trazendo você como entrevistada. Para mim é uma honra. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês. A gente espalhar um pouquinho, né, das informações, as diferenças entre uma gráfica e uma editora, revisão, copydesk, é importante os autores terem em mente. Os leitores também, é bem interessante quando a gente para pensar, quando a gente para se informar, sabe, sobre cada item. Uhum. Esse primeiro bloco, então, a gente vai focar mais na diferença aí de gráfica para editora, né, para o autor que está aí começando entender um pouquinho da diferença de uma com a outra. Né, no começo eu nem sabia, né? Você lembra, né? Teve que me explicar. A maioria dos autores também não tem em mente, né, essa diferença. Por isso que é tão importante esse quadro, essas informações que você traz. Ah, obrigado. A ideia é essa mesmo, informativa aí para quem está começando aí no mundo da literatura. A ideia é essa mesmo, espero que ajude o pessoal. Ah, com certeza vai ajudar sim. Isso aí, sem dúvida. Deixa eu ver. Então, para começar, acho que a pergunta crucial, qual que é a diferença da gráfica para a editora? Bom, uma editora, ela pega mais a parte editorial. Então, ela cuida da produção do livro mesmo. Revisão, diagramação, faz a leitura do livro, ficha, ISBN. Já a gráfica, ela se preocupa com a produção física do livro. Então, enquanto toda a estrutura do livro é montada na editora, na gráfica você vai ter a impressão do livro. E aí tem tipo de papel, tem outras formas, né? Tamanho do livro, tem os outros quesitos que não compete à editora em si. É na hora da impressão que vai definir, né? A editora define, por exemplo, eu quero um 14 por 21, o autor ou a editora, mas a produção física do livro cabe à gráfica. E aí tem editora que tem uma gráfica própria e tem gráficas que trabalham também com essa parte editorial.
que não são uma editora, mas eles fazem esse processo de diagramação, de revisão junto. E aí, é por isso que acaba dando uma confusão, né? Porque a editora, ela cuida mais da parte online, né? Da parte de produção mesmo do livro. Enquanto a gráfica é o material. Só que acaba se misturando, porque cada um faz a mesma coisa. Um pega um pouquinho, um pedacinho do outro, né? Mas, assim, a grosso modo é isso, a diferença. Mas na editora, você vai ter diagramação, revisão, diagramação, ISBN, ficha, leitura, igual na Revdreams, na minha editora. A gente, além de fazer a revisão e a diagramação, a gente faz uma leitura depois, para ver que está tudo certinho, que as páginas estão certinhas no local. Então, é uma segunda leitura, né? Uma segunda revisão. E aí, a gente pede ficha, ISBN. E a editora, muitas vezes, cuida da parte do marketing também. Ele tem um estoque próprio, na gráfica você pede a quantidade de livros e aí a editora vende para os leitores a quantidade de livros. Ele cuida bastante do marketing, mas lembrando sempre que não cabe a editora fazer todo o marketing. Depende do que está no seu contrato. Tem editora que pega o marketing, tem editora que deixa a cargo do autor. Depende muito do que está escrito. Por isso é bem importante ler o contrato. Porque tudo que vai te guiar está no seu contrato antes de assinar com a editora. E muitas vezes as pessoas pulam essa etapa, né? E não leem o contrato. Só assinam e, na ansiedade pela produção do livro, assinam e acabam quebrando a cara depois, né? Depende muito do que está escrito no contrato. Eu, nos meus primeiros livros, eu falo primeiros porque o primeiro não foi suficiente para eu aprender. Eu precisei de uma segunda vez para eu aprender. Que a editora não tem função de marketing, não é obrigatório dela, não tem que fazer tudo de marketing. Isso Não. depende muito do autor. O autor tem que colocar a a cara gente, a tapa. a gente fala, né? É uma via de mão dupla. É o seu sonho, sabe? É o sonho do autor. O mínimo que ele pode ter também é ajudar nessa parte, divulgação, divulgar para a família, para os amigos, no Instagram. Querer estar presente também, porque a editora vai estar lá trabalhando, sim, vai estar fazendo, botando no site, botando no Instagram, vai ter os próprios canais de venda dela, mas também o autor tem que estar ajudando, tem que estar lá divulgando, fazendo contato, vendendo, dando o suor dele também junto. Não é só deixar nas mãos da editora e pronto, acabou. Até porque o autor sozinho vende mais do que a editora, porque é a cara do livro. As pessoas gostam de comprar direto com o autor. Isso aí já por experiência própria mesmo. É diferente você vender pela editora do que você, enquanto autor, falar da sua obra para as pessoas. Elas se comovem muito mais. Enquanto o autor está falando da obra, que na mente delas é como, nossa, eu estou conversando com o autor do livro. Que show, Não. que legal. Do que se fosse pela editora, que não tem uma comunicação igual ao autor, né, que sabe da obra. Pense, na editora são muitas obras, são muitos livros. São muitas pessoas diferentes. Do que o autor está contando do próprio sonho, da própria ideia, da própria história. Seria diferente eu, por exemplo, enquanto editora, alguém da minha editora vendendo meu livro, do que eu virar para vocês do que conta o meu livro. Por isso que é tão importante a editora trabalhar junto com o autor querer estar presente com a editora, e não algo à parte. Uhum. Quando a gente fala do livro, a gente fala com muito mais paixão, né? A gente dá mais detalhes. É o sonho do autor, né? Sim. E sem contar a questão de poder mandar o livro autografado, né? Que Sim. dá uma satisfação tão boa. É muito legal, né? Anos atrás eu nem sabia que era possível ter um contato tão próximo com o autor, assim, antes de eu entrar nesse mundo literário. E à medida que o tempo foi passando, continua sendo algo mágico saber que é possível, sabe? Os autores estão mais perto do que a gente imagina. Então, o que antigamente para mim ficava como inalcançável, hoje em dia é um autor. Eu tenho contato com autores, eu conheço muitos autores, eu trabalho para muitos autores. Do que antigamente, quando eu era só uma leitora, né? Antes de eu ter o Instagram literário, eu pegava o livro lá na livraria e nem imaginava que tinha como eu conversar com o autor. Nem sabia. Não. É totalmente diferente, sabe? É mágico.
Uhum. Aí é muito gratificante. Eu gosto Sim. demais. Poder mandar o livro autografado, tudo, conversar com os leitores, isso para mim é muito, muito gratificante. Sabe a opinião Reconhecimento, dele? sim. Eu adoro saber Ah, o que eles acharam do livro, como que está sendo a leitura, até por questão de crescimento, né? Porque a sim. gente aprende muito com quem está lendo também. É Para importante você ter uma perguntar. ideia. Oi, pode falar. Ah, é importante perguntar e também saber ouvir, né? Porque tem gente que pergunta e não quer ouvir, ou então acha que está ofendendo, falando a opinião Sim. do livro. Na verdade, está só fazendo um comentário que pode ajudar nos próximos. Para você ter ideia, no meu livro, eu lembro que quando eu escrevi ele e publiquei por outras editoras na época, os leitores vieram comentar uma coisa que eu nunca tinha pensado. Acho que, não sei se foi na parte do preconceito, que fazia como se fosse analogia aos preconceitos que a gente encontra hoje. Não sei, eu sei que foi uma coisa que, quando eu escrevi, eu não pensei, mas olhando pelo ponto de vista do leitor, eu fiquei, não é que é mesmo? Mas eu, enquanto autora, nem tinha pensado naquilo, eu só escrevi. É as coisas que vão aflorando depois, né? Uhum. Aí bom, eu pensei, já que você falou, vai ser assim então. Eu também, tem coisa que eu escrevo nem paro pra pensar. De repente o pessoal comenta comigo, aí que eu vou perceber que realmente não. Uhum. E fica tão mais bonito, não, deixa assim mesmo. O ato de escrever é uma coisa muito íntima, né? A gente está ali descrevendo, na verdade, muitas coisas que a gente escreve, a gente está descrevendo coisas que a gente não concorda, né? Que a gente não sabe, ou Sim, coisas que é a gente mesmo e que a gente também não sabe. E aí a gente, como é uma coisa muito íntima, muito introspectiva, como é que se diz? Não que é uma coisa muito pro lado do pessoal? inconsciente. Ah, uhum. Então a gente não, na hora que a gente vai olhar assim, a gente não consegue reconhecer, porque é uma coisa que a gente não conhece da gente. O Sim. livro tem esse poder, né? O ato de escrever tem esse poder de aflorar. É uma obra de arte, né? Como outra qualquer. Aí é muito bonito. Tem que ter, assim, muita paciência também, tem essas dificuldades, né? Mas compensa depois no final. Sim, demais. Por falar em dificuldades, agora voltando pro Uhum. assunto. A questão da gráfica, Uhum. a gente tem que o autor, quando ele escolhe ir para uma gráfica, né, produzindo uma gráfica, né, no estilo independente, ele vai ter que passar por todos os processos e a gráfica vai ser o último dos processos, né? Então, isso é muito trabalhoso. Só que o custo, o que você acha? O custo em comparação do o autor, ele passar o passo a passo e chegar no final na gráfica por conta, em comparação com uma editora que ele entrega os originais e a editora encaminha tudo até chegar na gráfica. O custo, você acha que é melhor, é maior, é menor pela gráfica? A Olha, questão de trabalho? a gente nunca pode pensar só no lado do custo. Seria, na verdade, o custo-benefício, né? Depende. Eu, por exemplo, se você virasse para mim e falasse, Alessandra, é melhor para mim publicar independente ou com editora? Eu ia te responder que eu não sei, porque eu não sei o que é melhor para você. Isso é uma resposta individual que varia de autor para autor. O que eu posso te falar são os prós e contras. Igual, acho que você chegou a perguntar para mim, a gente teve uma conversa sobre isso. Prós e contras de publicar numa editora e prós e contras de publicar de fazer independente, né, no caso. Uhum, Bom, na editora, você vai ter alguém que faça todos os processos editoriais para você. Então, todos os profissionais já estão lá. Você não vai precisar ter a dor de cabeça de contratar um revisor, um diagramador, um capista, a parte que você vai ter que confiar no trabalho dele. Ele pode dar calote, pode não dar, pode não ser tão bom, pode ser. É sempre uma dúvida, né? Porque você não conhece o trabalho. A não ser que você tenha indicação e já conheça o trabalho dos profissionais. Mas normalmente, o primeiro contato do autor, ele não conhece ninguém. Então ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que pesquisar revisor, diagramador, capista, que seja qualificado e confiável. Isso dá uma dor de cabeça. Às vezes a gente erra no primeiro olhar. Às vezes a gente acha que aquele revisor é bom, por exemplo, e ele revisa mal, a gente só descobre depois. Ou que aquela capa ficou da hora, mas na verdade aquela capa não condiz com o seu livro. E aí é dinheiro gasto, jogado fora, né, entre aspas, porque você vai ter que refazer. Tem essas nuances.
quando você vai para a editora, você vai ter que confiar no trabalho da editora, obviamente, mas sua dor de cabeça fica menor nesse sentido. Se a editora que está fazendo, você já subentende que os profissionais de lá são bons, né? Eu estou pagando para ter o trabalho por mim. Então, gráfica, você não vai ter que se preocupar, porque é a editora que vai ter que mandar para a gráfica. Se atrasar o livro, é a editora que vai ter que resolver. Tudo é o trabalho da editora ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode deixar pegar qualquer uma editora. Você vai ter que olhar. É o que a gente sempre indica. Conversa com os autores que já publicaram antes para saber como é a editora. Conversa com... Olha no Reclame Aqui, se a editora é boa. Porque tem muita editora também que só quer dinheiro, que faz por fazer. E esses seriam um contra também, por exemplo. Já quando você faz independente, é você por você, mas você pode fazer do seu jeito. Coisa que na editora, muitas vezes, você vai ser podado. Porque a editora tem um padrão a seguir. Ela tem um padrão que ela preza, uma qualidade que ela preza, uma forma de publicação do livro que ela faz. Não é o autor... Não é o autor que vai escolher na maioria das vezes. Ele escolhe sim, claro, é o livro dele. Mas ele vai estar restrito por algumas coisas da editora. Então, se ele quiser modificar, sei lá, uma diagramação, ele quiser mais simples. Mas se a editora fizer só rebuscado e às vezes não fizer simples, vai ter que seguir a diagramação que a editora quer. Já no independente, ele pode escolher exatamente o que ele quer. Mas é aquilo, tem o risco dos profissionais. Ele vai ter mais dor de cabeça de procurar profissionais. A não ser que ele já conheça. Que ele já tenha um revisor, um diagramador, um capista certo. Que aí facilita o trabalho, que ele confia no trabalho daquelas pessoas, então ele sempre vai fazer com os mesmos. Na editora, você tem canais de venda. Então, a editora tem site, a editora envia os livros por você, a editora faz todo o processo que você não vai ter que se preocupar. O leitor comprou o livro pelo site da editora. A editora que vai enviar o livro, normalmente. Então, você não vai ter que ir no correio. Mas quando você é independente, todas as etapas que na editora você teria alguém que faria por você, você vai ter que fazer. Então, você vai ter que ir atrás da revisão, diagramação, capista, vai ter que fazer a ficha ISBN, que não é difícil, mas muita gente não sabe, não tem conhecimento. Vai ter que pedir na gráfica. Às vezes, o formato da gráfica. A gráfica, às vezes, pede formato PDF, X1, um negócio assim, que é mais complicadinho, que se você não bota no mesmo padrão, quando você imprime o livro, sai tudo errado. E aí, né, quando você vai olhar a gráfica, ela imprime o livro errado por erro seu, que não soube fechar a diagramação, ou então o arquivo volta e você tem que ficar batendo cabeça para fechar da forma certa, porque foi errado o padrão e a gráfica não imprime de outro jeito. Já teve caso da gráfica voltar um monte de vezes o arquivo, que eu sei. E aí teve que ficar mandando um monte de vezes até ser o jeito certo. É mais complicado, mas o custo é menor, sem dúvida. Porque é você que vai estar fazendo por você. Então, você vai poder olhar pessoas que vão baratear o preço, né? Você vai olhar, esse revisor aqui está mais em conta que aquele. Aí você vai olhar a qualidade também. Talvez compense pagar um pouquinho mais pela qualidade que esse revisor aqui apresenta. Eu sempre uso o exemplo de revisão porque eu sou revisora, né? Então, para mim é mais fácil dar esse exemplo. Mas a capa aqui tá 200, a capa do outro é 500, mas eu gosto dessa arte aqui. Aí você vai olhando, você vai escolhendo, você vai montando do seu jeito. Então, enquanto na editora você tem alguém que pegue todo o processo por você, tem canal de venda, tem o marketing sim, mas lembrando que o marketing é uma via de mão dupla. Então, enquanto a editora posta, você também tem que postar. Já no outro, por exemplo, o marketing é todo seu trabalho. Você vai ter que correr atrás de leitor, você vai ter que fazer publicidade, todas as partezinhas que caberiam também a editora te ajudar, vai ser você por você. Então, quando o livro chegar na sua casa, você vai ter que preparar as caixinhas do correio para ir lá no correio mandar. Aí demanda tempo também, às vezes você não tem tanto tempo. É por isso, às vezes, também que as pessoas optam pela editora. Embora seja mais caro, a editora que vai fazer o envio do livro, e aí você não tem que se deslocar até o correio para enviar um monte de livro. E às vezes depende do que a editora combina com o autor também, porque às vezes a editora manda para o autor para autografar o livro. E aí aqueles que autografam, né, o autor envia.
Vai variando, depende do que você quer para você. Então, se você prefere economizar nos custos, muitas vezes fazer o processo independente vai ser mais barato sim do que uma editora. Mas se você prefere deixar nas mãos de terceiros, terceirizar o serviço, né? Então uma editora é o ideal para você. Depende do que você vê como custo-benefício. Uhum. E sem falar também questão de distribuição e Sim, estoque, né? Porque quem sim, vai fazer independente chegou da gráfica, aí pronto, é aquela montoeira de livro, arrumar lugar para guardar tudo e não tem como fazer distribuição, né? Quem faz a distribuição é. por muitas vezes é a editora, né? De encaminhar para as livrarias físicas e tudo Sim. mais. É muito difícil achar livraria que aceite de autor independente. Porque normalmente eles pegam das editoras. Tem consignação. Tem livraria que aceita sim. Depende da qualidade do livro. Que se tiver uma capa bonita, uma revisão feita, uma diagramação. Que Uhum, a livraria achar que vende, ele até pega. Mas assim, normalmente pega de livraria, de editora, né? Que já tem um nome a mais, reconhecido. É diferente você se apresentar como editora e você se apresentar como um autor. E aí, os seus livros, por exemplo, você vai pegar menos quantidade para você, como pedindo na editora, né? E a editora que vai guardar no estoque dela. Não vai estar na sua casa, por exemplo, 500 livros, supondo que você peça 500 livros. A não ser que você faça independente e queira ficar com 500 livros. Aí você vai ter que achar um espaço para você botar 500 livros. uhum, E às vezes fica por muito tempo vendendo. No calor da emoção, você acha que vai vender 500, você vende 5. E aí uhum. fica lá, parado. É desse jeito. É difícil vender. Não é um negócio fácil, Muito. não. Muito. E tem que saber Ainda mais, manejar Instagram e Facebook, e não sei o que é, mais. ainda mais no Brasil, né? A quantidade de autores que tem aqui e a quantidade de leitores que preferem livros de fora é muito alto. Então é muito difícil. Tem dias que eu passo em evento que eu vendo um livro ou não vendo nada. É uma luta constante da gente ir nos lugares vender e conseguir vender de fato. É Uhum, complicado, mas é assim para todo mundo também. A gente só não pode desistir, né? É nosso sonho que tá lá, né? Então uhum. a gente corre atrás. É uma batalha mesmo isso aí. Não é fácil, não. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre gráfica versus editora. Um vídeo mais curtinho, só para dar aí um clareamento aí na cabeça de vocês, para entender um pouquinho a diferença de um para o outro, saber qual que vai procurar na hora de fazer o seu. Antes de mais nada, pedir novamente aí para deixar o curtir aqui no vídeo e não se esquecerem de se inscrever no canal para os próximos blocos que vem aí. O próximo bloco está chegando aí com a Alessandra novamente. Muito obrigada, Alessandra, pela sua presença aqui e por ter nos presenteado aqui com essa belíssima entrevista. Obrigada a você pelo convite e obrigada a vocês por estarem assistindo a gente. Não esqueça de deixar o like aí, hein, gente? É verdade. Então, por hoje é só nesse vídeo. Tchau, tchau.